Ok, seguindo então, o último vídeo a gente ficou aqui, né, para arrumar a nossa senha, não foi isto? A gente ficou aqui, né? Não estava conseguindo colocar o hash da senha aqui. Bom, vamos verificar. Isso aí é lá na nossa função. Vamos ver aqui. Quando a gente carrega, então a nossa public função inserir os dados, vamos observar if not property exists. Não, aqui está errado. Não pode ter essa verificação. Se existe, então a nossa coluna que manda a mesma coisa, a verificação. Isto. Vamos verificar agora. Vamos fazer outro cadastro aqui. Então vou colocar Ctrl V. Então masculino, estudante, senha. Vou colocar isso aqui mesmo. Ctrl C. Ctrl V, cadastrar. Ok, cadastrou. Então aqui vamos verificar, vamos dar um refresh. E lá, agora sim, deu certo aí. Então, a data não veio, masculino, estudante. A data não veio. Aí vê que a gente esqueceu de incluir ela aqui também. Vamos aqui no nosso usuário. E vamos verificar. Então, protect na coluna a gente não colocou. Classificação, bom. Não, então vamos colocar aqui Ctrl C, Ctrl V e aqui faltou o date. Será que a gente colocou date ou data? Vamos vir aqui rápido. Então, se eu retornar aqui, vou mandar estes mesmo aqui. Vou retornar, eu limpei a nossa API para a gente fazer o último teste e tá aí. Agora sim, password, estudante masculino, o usuário ID não veio. Há uma maneira para a gente poder arrumar isso aí. Por exemplo, aqui no usuário, a gente pode criar uma função random. Inclusive eu tenho ela até aqui nos meus documentos que eu sempre uso para a gente testar, mas à frente a gente vai melhorar isso aqui. Então é uma public function random string, o length que a gente passar. Então eu criei, deixa eu pegar ela aqui e já pular para a gente explicar. Então, vou dar um Ctrl C, vou fechá-la aqui. Então logo abaixo aqui, depois da nossa Ctrl V, bom, public function rand string, passamos o length que a gente passar lá. Eu criei um array de 1 a 9 e coloquei aqui A, B, C, D até o Z em letra, em letra minúscula, observe aqui, e depois eu continuei com maiúscula de A até Z, tá? Bom, desta forma aí eu fiz. Criamos aqui um texto vazio, então ele vai fazer um loop. Então, se ele for maior que o que a gente passar, ele vai vir, vai pegar alguns caracteres passado aqui. Então, ele vai fazer o match, que é certificar se está com o que foi digitado, bater aqui, e ele então vai fazer isso aí para a gente. Ele vai capturar e depois a gente vai misturar, depois a gente vai melhorar isso daqui. É só mesmo para a gente deixar o nosso cadastro ali já pronto, tá? Então, para a gente verificar agora é simplesmente vir aqui. A gente tem o usuário ID e temos aqui o escola ID, né? Então, usuário ID, escola ID. Vamos ver aqui quantos caracteres a gente colocou. 80 para todos aqui, não é isso? Então, ó, o usuário ID está com 80 e o escola 80. Vamos então fazer o seguinte. Então aqui quando a gente cria, olha, observe que quando a gente cria o nosso ID do usuário, a gente vai fazer o quê? Então podemos passar nossa data, vai receber o quê? Entre aspas simples, o quê? O nosso usuário, não é isso? Vamos verificar novamente para que não tenha erro. Então tá lá, usuário underscore ID. Então passamos ali, usuário underscore
id, não é isto? Vai ser igual que eu acabei de passar lá embaixo a nossa função que eu expliquei lá. Então o random, o que? Underscore, né? String que a gente criou, que é a nossa função, vai receber o que? A gente colocou 80, né? Então quero só 80 caracteres aí, ponto e vírgula. Mesma coisa para quando for criar, né, o ID do nosso, da nossa escola. Mas, porém, a escola aqui precisa fazer uma verificação. Vou explicar. Observe aqui. A gente tem que fazer uma verificação, porque se ele existe na seção, então que passe direto, né? Vamos fazer aqui, if o quê? E set, se ele existe, então vamos pôr na seção, muito importante isso também, então underscore section, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, podemos colocar uma variável, vamos criar uma variável, por exemplo, usuário, né? Desta forma, pode ser, apontamos, então indicamos que o ID, a gente tem aqui, a gente deixou ID, ó, não, escola underscore ID, então, apontamos lá na escola underscore id, façamos o que? Agora sim a gente faz o seguinte, vou jogar isto aqui para dentro. Então tá, if e set na seção usuário escola id, então pedimos que a nossa data seja igual o que a gente tem aqui? Contra o C, contra o V, vai ser igual que a gente pode passar a nossa seção direta aqui. Então, vou fazer desta forma, Ctrl C, Ctrl V. Então, vai ser igual a nossa seção, usuário, e apontamos para a nossa escola ID. Está aí. E retorna a nossa data. Como a gente está usando aqui uma seção, a gente tem que fazer o start dela, né? Se a gente vir cá embaixo, a gente tem uma public aqui. Observe, cadê public? E se a gente vir cá na nossa index, então a gente precisa fazer o seguinte. Então, a nossa section start, está aí. Então, o que acontece? Chamamos aqui, ponto e vírgula. Perfeito aí. Como a gente usou uma section, certo? E a gente está pegando todos os nossos... Ó, a gente pôs protect aqui, a gente existe essas colunas. Então, como a gente está pegando daqui, puxando direto daqui das nossas colunas, a gente pode melhorar lá agora o nosso cadastrar, não é isso? Então, vamos vir aqui em cadastrar. E não aqui, e sim aqui. Cadê? Cadastrar. Vamos fazer o seguinte. Então, como a gente já tem tudo lá, isso aqui vai ficar repetitivo, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Neste post aqui, eu posso apagar isto aqui. A data a gente pode deixar, por exemplo. Então, assim fica muito mais fácil, né? Então, como a gente está aqui validando o usuário, então se ele tiver no post, o que a gente faz? Ctrl C. Então, aqui a gente passa ele para o post, vai pegar a data, só que aqui sai isto aqui, isto bacana, e aqui o usuário inseriu que o nosso post, não é isto? Ponto. Tá pronto aí, só que aqui tinha 2. Isto, perfeito. Bom, creio que é só isto aí. Retornando aqui para nossa usuário, vamos verificar nossa função aqui se está tudo correto. Então, é onde a gente cria o nosso ID. Então, public data, passamos data, onde o usuário ID for igual, né, a nossa random, mas como temos que apontar a nossa função, né? Então aqui entra o que? Disso a gente já estava esquecendo, né? This, e pronto aqui. Desta forma aí vai funcionar.
Pronto aí. Então, ele vai puxar, a função vai vir escolher, para que vocês entendam o ID da nossa escola e do usuário, ele vai ficar tipo hash, tá? Que ele vai pegar número, vai pegar caracteres minúsculo e caracteres maiúsculo e vai jogar lá no valor de 80 caracteres. Bom, perfeito. Vamos para o nosso. Eu creio que aqui está tudo bacana. Aqui também está tudo bacana. Aqui está perfeito. Vamos para o nosso login. A gente precisa trabalhar o nosso login para a gente já fazer login, né? Então aqui, não aqui, e sim cá em view. Cadê login? Login view. Vamos fazer o seguinte, então aqui a gente está na nossa div, tem aqui o nosso include, aqui vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tag aqui, for, e vamos fazer o seguinte, desta forma, este for aqui, vou cortar aqui, então o método vai ser get, não, a gente vai verificar isso aí, e este for, ele vai fechar aqui, Ctrl V. Então, vou fazer assim para ficar mais ou menos aqui. Vou aproximar isto aqui. Isto, perfeito. O método vai ser post, lógico, né? Vamos copiar algumas coisas aqui. Então, no nosso cadastrar, a gente tem lá. Lembra que a gente colocou aqui uns valores aqui, quer ver? Até aqui, contra o C. Vamos aqui, observe que a gente tem e-mail, blá blá blá. Então, contra o V aqui e contra o V aqui. Bom, perfeito. Como eu copiei o do password, então aqui é password, isto mesmo. E aqui vai manter o e-mail. Precisamos da nossa mensagem de erro também, então podemos pegar aqui, ó, que vai ser a mesma coisa, então contra o C, retornamos aqui depois do login, pode dar um contra o V, pronto. Aí o que a gente tem que fazer também é, cara, no nosso login agora, chamar ela aqui também, né? Então assim que entra na função, puxar ali para o login, a gente seta aqui, né? Então a gente tem essas variáveis já, que é errors, né? Que a gente colocou, vai ser igual o array o que? De erros, né? Só que a gente tem que fazer o seguinte também, a gente não pode esquecer, a gente tem que passar ele aqui, né? Então, vírgula, vou abrir aqui, vou fazer desta forma aqui. Então, entre aspas, simples errors, nice, que vai ser igual a gente passamos aqui errors. Isso aí é tudo que precisa. Então, aqui pode fazer desta forma que ele continua. Isso, bacana. O que a gente precisa fazer também é a verificação, né? Se a gente postou alguma coisa. Então, cá no nosso cadastrar, a gente tem isso aí, ó. Pode pegar daqui. Então, temos aqui a nossa índice. Então, onde é que a gente setou os nossos erros, né? Isso. Então, a verificação, então, if se usuário igual a new usuário, post, a gente pode fazer o seguinte, contra o C. Então, retornando cá, quando entra no erro, né? Isso, então, chamo o array, vamos fazer desta forma. Não pode esquecer disso, né, pessoal? Então, se existe o post, vamos marcar zero, porque, claro, temos alguma coisa no nosso post. Então, ele cria o usuário, new instância, cria o novo usuário. Bom, perfeito. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem que fazer a nossa verificação. Então, if o que? Se na linha, então colocamos row for igual o que? O nosso usuário. Então, a gente pode usar aqui o find ou o que? O where. Vamos usar o where. Então, onde o e-mail seja igual que vim do post, não é isso? Então, simplesmente batamos vírgula aqui, vem o nosso
post, não é isso? Então colocamos aqui post, isto, bacana, e passamos o que? Temos que passar o e-mail, a gente está atrás do e-mail, não é isso? Agora, caso contrário, tem esta também, né? Então podemos fazer o seguinte, a gente pode colocar a mensagem, né? Então else, vamos fazer, chamamos o nosso arreio de erros, isto, então se tiver algum erros no nosso e-mail, que vai ser igual, podemos colocar qualquer mensagem. Então pode ser assim, sua senha ou e-mail, e-mail não corresponde com o cadastro. Pode pôr qualquer coisa, tá, pessoal? Certo? Então a gente está fazendo a verificação. Se na nossa linha usuário o e-mail foi igual que vi, então se existe, que prossiga. A gente vai pôr a nossa lógica aqui. Agora, se não existe, dá problema aqui. Então, ele mostra a mensagem. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente precisa enviar ele, né? Então, eu quero rodar isso aqui no modo static, tá? Então, a gente pode colocar desta forma, certo? Presta atenção aí, que se eu colocar assim, off, né? E vamos colocar no static, se eu colocar aqui authenticated, certo? Então, o que eu quero autenticar? Então, se eu autenticar, eu preciso de autenticar meu usuário. Então, o que está recebendo? A nossa row, não é isso? Então, simplesmente passo aqui Ctrl C e passamos ele aqui Ctrl V, ponto e vírgula. Agora, também, depois disso aí, a gente precisa enviar o nosso usuário, né? Então, diz o que? Passamos aqui o redirect para onde? A gente precisa enviar ele para home, por exemplo, né? Então, home aí, pronto. Agora o que a gente precisa fazer é criar nossa função, né? Ou seja, nossa classe auth, para ele poder pegar aqui e fazer autenticação. Então, um lugar seguro para a gente fazer isso daí é no nosso próprio module, né? Então, a gente tem aqui o nosso module, observe aqui, ó. Então, dentro de module, new file, e vamos colocar aqui, por exemplo, eu copiei auth desta forma aí, ponto PHP. Pronto aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, abrir a nossa tag PHP. Bom, vamos fazer o seguinte, aqui dentro vamos criar nossa classe. Então, class, vamos pôr aqui, class, ok. Se a gente colocar aqui, ele cria aqui para a gente, mais ou menos. Então, a classe vai ser auth, desta forma aí. Isso, não preciso nada disto. Vamos só melhorar a situação. Então, a function eu vou precisar, mas ela tem que ser uma public static, né? Então, public static function. Agora, o que a gente tem que passar? Uma que eu já sei que a gente vai fazer arrow, né? A gente está passando lá arrow, então a gente tem que passar aqui também. Agora tem o nosso authenticate que a gente fez lá também, né? Então, aqui, vamos voltar aqui. Observe que a gente passou aqui o auth, a gente passou arrow, e aqui a gente tem o authenticate. Então, a gente pode fazer desta forma, Ctrl V. Bom, basicamente isso aí. Ok, vamos implementar nossa lógica. O que a gente está autenticando lá? A gente tem que fazer o seguinte, a gente está autenticando o nosso user, né? Que é o nosso usuário. Então, a gente pega a nossa section, então section, vamos fazer o seguinte, qual é a nossa seção, entre aspas, duplas, a gente colocou lá o nosso usuário, não é isso? Desta forma, então, que vai ser igual que a nossa row, não é isso? Ponto e vírgula aí. Bom, basicamente é isso aí. Agora a gente pode fazer uma também para sair, né? Já de uma vez. Então,
que a gente pode fazer aqui? Vai ser public static function. Vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser logout, né? Tem tudo a ver. Passamos a linha mesmo. Agora façamos a verificação no nosso usuário. Então, if o que? Abro parênteses. Is set. Então, if set. Então, se tiver logado nosso usuário, não precisa disto aqui, simplesmente fechamos aqui, porque a gente tem dois abertos aqui. Então, isso aqui também sai. Então, se ele tiver logado, então com um set para sair, que lá em Python a gente diz que é mesmo que destroy, né? Então vamos fazer um unset desta seção, vamos tirar ele. Então, se ele tiver logado, ele tem só um caminho, que é sair, né? Lá em Python a gente põe a seção lá para destruir, né? Destrói o formulário ou coisa qualquer. Então, mas isso aqui não é o curso de Python, né? Então, simplesmente digamos aqui que ele vai sair, né? Então, a section vai fazer o que? Poderia ter copiado aqui, ó, jogamos o usuário para sair, contra o C e contra o V. Uma coisa que quando tiver autenticado, passamos a row. Aqui já não precisa passar a row, porque ele vai fazer o logout, né? Então não tem, não precisa passar a linha. Simplesmente vai fazer a verificação. Se tiver logado, tem que sair. Pronto aí. Basicamente é isso aí. Agora a gente fez criamos a autenticação, criamos para sair, fizemos a verificação. Agora precisamos também fazer uma verificação se ele já tiver logado, né? Tiver no sistema. Então pode ser static mesmo, função. Vamos colocar aqui o que? Se ele tiver logged in, pode ser sim, in, desta forma. Então, se ele tiver já logado, então faz uma verificação. Então, se ele tiver login, se ele tiver logado, a nossa seção usuário vai fazer um return de true, né? Então, podemos colocar aqui return true. Retornamos true. Agora, se não, que retorna false. Então, return false. Então, basicamente é isso aí. A função para entrar, para que vocês entendam, função para sair e função para autenticar. É disso aí que a gente precisa. Agora tem a questão também. Como a gente não podemos deixar o usuário bagunçar o nosso sistema, entrar a gente também tem que verificar isso aí, tá? Se ele, vamos entender. Vamos cá para nossa home. Eu vou copiar aqui primeiro, porque eu vou precisar disso aqui. Deixa eu só aproximar aqui um pouco isto. Então, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer essa verificação. Cá na nossa home, cadê ela? Aqui na home. Então, quando o usuário chegar aqui, temos a função index. Então, antes dele criar a instância, a gente precisa verificar, porque se ele não for autenticado, que ele tem que fazer esse login de qualquer forma. Então, isso, pessoal, são formas de deixar o nosso projeto seguro, tá? Então, ó, observe aqui. Então, se ele não tiver o que a gente criou? Que é autenticado. Então, qual é o nome da função que ele vai buscar? Essa daí, né, que é a login. Então, se ele não tiver logado, né, então pedimos ele que this, não é isso? Então, this, vamos mandar ele lá para login, né? Então, redirect, porque ele precisa fazer este login de qualquer forma. Então, redirect para onde? Para nossa login, não é isso? Creio que é isso aí. Então, podemos testar para terminar esse vídeo. Então, eu estou aqui na log. Eu vou fazer o seguinte.
Então, estamos na login. Deixa eu dar um refresh aqui. Então, se eu tentar vir para home, ó, ele não deixa, eles têm que jogar para login. Observou? Se eu colocar home e tentar, ele não deixa aí. Por quê? Porque a gente pediu aqui. Então, se ele tiver logado, né? Se tiver logado, que prossiga. Agora, se não tiver logado, que joga lá para login. Então, é meios de segurança aí do nosso sistema. Bom, se você gosta desse tipo de projeto, eu te peço que se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei, deixa aí as suas dúvidas, erros, sugestões nos comentários que o nosso colega pode te ajudar aí primeiro do que eu, tá bem? Então vou ficando por aqui, deixa o seu gostei, divulga o nosso canal nas suas redes sociais para que ajude a gente a manter o nosso canal com projetos como este aqui. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!